Olá pessoal, bom dia, bom dia! Lá vai eu novamente tentar fazer essa live. Eu sou a Érica Munhoz da Escola Pequenas Empresas AEPE. Eu gosto sempre de me apresentar primeiro, porque sempre tem gente nova assistindo pela primeira vez que não me conhece, né? Eu disse aí tentar novamente fazer a live porque eu tô desde ontem tentando fazer essa live, conforme prometido, que estava marcado ontem, quarta-feira, para as 19 horas. E começou a dar um tanto de bug aí no meu Instagram, não sei o que acontecia, ficava com delay. Eu tentava fazer a live e ela caía, fechava o Instagram do nada, eu perdia tudo. Então, tô tentando mais uma vez, porque eu acho que eu quero testar e ver se esse é um bug do Instagram mesmo, do meu celular, da internet, do que for. E aí, quem não conseguir assistir ao vivo, ela vai ficar no IGTV, porque eu também não marquei, não agendei essa live para esse horário, né? Então, esse horário é mais complicado também. Então, as pessoas vão poder assistir aí no IGTV. Vamos ver se eu consigo completar aí tudo que eu tinha prometido de conteúdo. Obrigada, viu, Felipe, por ter entrado aí sem ter nada previsto, né? Vamos lá. Bom, até para completar um pouquinho aí sobre a minha apresentação, né? Eu queria comentar, eles estão falando aqui, o IGTV tá dando, o Instagram tá dando muito bug, tá dando demais. Vou tentar aqui, quem sabe vai. Bom, eu queria até completar um pouquinho mais aí a minha apresentação, dizendo o seguinte, eu tenho uma crença de que se a gente focar no crescimento, nossas empresas terão aí a prosperidade e a perenidade no mercado. Esse entendimento ele veio muito de um valor pessoal que eu carrego desde sempre, que é o de que para a gente precisa, constantemente estar em evolução como ser humano, dia após dia. E aí o que eu fiz? Eu transportei, esse princípio meu pessoal para a minha empresa. E hoje eu acredito que a EPE ela só irá se desenvolver, crescer e evoluir e entregar aí, esses resultados tão desejados, se justamente ela tiver nesse crescimento contínuo. Mas a pergunta que fica, porque eu creio que isso é o natural da vida, é o natural dos negócios, mas a pergunta que fica sempre é como focar no crescimento? Como manter a minha pequena empresa sempre crescendo, sempre evoluindo, sempre melhorando dia após dia, continuamente? Essa é a pergunta que a gente sempre se faz. E por isso que eu defini o tema dessa live, aprendendo. Eu acho que mais do que nunca, a gente pode dizer que o aprendizado ele está fazendo parte aí das nossas vidas. A gente precisa cada vez mais estar em constante aprendizado. Porque a gente vive num mundo cada vez mais complexo, cada vez mais volátil, cada vez mais incerto, E essas incertezas, essas mudanças, elas provocam essa necessidade de reflexão contínua. E se a gente ficar aí preso, sempre preso numa única verdade, fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes, a gente não é uma definição de insanidade, como já diria o Albert Einstein aí, um visionário, acho que aí para sua época. Então, para mim, estudar nunca foi um problema. Eu sempre gostei de estudar, Eu sempre tive, desde pequena, eu sempre carreguei isso comigo. Só que, inclusive, até a Escola Pequenas Empresas, ela foi construída muito em cima desse meu propósito de vida, de gostar de estudar, de estar o tempo inteiro aí em contínuo aprendizado, aprendendo continuamente. Só que até para aprender, é preciso aprender. É o que a gente chama de aprender a aprender. Porque não é simples, não é simplesmente você, vou começar a aprender aqui, não é, tanto é que existe o que a gente chama de gestão do conhecimento, ou seja, até para aprender é necessário se ter uma gestão, saber conectar aí, todas essas fontes de informações que a gente tem acesso com as necessidades de aplicação, transferir esse nosso conhecimento aí, absorvido para a execução, para o agir, para a ação. Porque, inclusive hoje, no mundo que a gente vive com muito acesso à informação, a gente tem informação de tudo quanto é lado, se a gente não fizer isso de uma forma adequada, na verdade a gente pode ter um resultado negativo.
o que a gente fala de uma overdose de informação. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por esse sentimento de ter tanta informação e isso, na verdade, me causar uma paralisia. Eu ficar sem ação, sem conseguir colocar nada em prática. E o que é pior, tendo uma crise de ansiedade, porque eu achava assim, gente, eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer, tanta informação, tanta coisa. E eu fico vendo os outros tendo sucesso, os outros parecendo que estão conquistando as coisas e eu não estou conquistando. E aí eu ficava com aquela sensação, né? Poxa, funciona com todo mundo, menos comigo. Comigo tá empacado, todo mundo vai pra frente e eu fico parada. Como eu disse, eu já senti isso na pele. Principalmente quando quando eu abri a Escola Pequenas Empresas e um mês depois veio a pandemia. E a pandemia, ela me causou uma tremenda ansiedade, uma sensação de impotência total, porque parecia tudo que eu já tinha estudado, né, tudo que eu já tinha estudado, todas as minhas consultorias, todo o meu conhecimento, todo o meu aprendizado que eu tinha até então, parecia não valer de nada. Não tinha pandemia nos livros, eu não sabia o que era isso. Então esse fato, né, me causou uma tremenda ansiedade, me causou uma tremenda sensação de impotência e justamente sem saber o que eu poderia fazer com aquilo ali. E o que eu fiz? Como eu sinto prazer por estudar, como eu disse aqui, como eu tenho esse prazer de estar o tempo inteiro estudando, eu sempre gostei, eu sentei a bunda na frente do computador e comecei a estudar sem parar. E era dia após dia estudando. E foram muitos vídeos de YouTube, muitos podcasts, muitas lives, muito de tudo, livros, muito de tudo. Fiquei naquela coisa de consumir muito conhecimento, de tentar entender o que estava acontecendo, né, com aquilo tudo, e aquela ansiedade de ter essa informação, de achar que eu não sabia nada. De um certo modo isso também é positivo, né? Porque isso me traz uma humildade para correr atrás, porque quando a gente acha que a gente sabe demais também a gente não corre atrás. Mas como eu sempre fui uma pessoa que sempre acreditei que teoria e prática caminham lado a lado, de mão dadas, eu me via aí com duas vozinhas. Uma vozinha de um lado falava: Érica, mas você tem que estudar, você não sabe nada, você tem que planejar. E a outra vozinha me falava: mas não, você tem que fazer, não dá pra você ficar só estudando. Se você ficar estudando aí sem parar, e aí? Você precisa fazer. Então eu ficava naquele dilema. E foi bom ter esse dilema, foi bom dar ouvido para essas duas vozinhas, porque eu logo descobri que a palavra de ordem seria adaptação. Que eu precisava sim aprender, mas eu precisava aprender aplicando, eu precisava colocar isso na prática, porque é aquela velha história, não é o mais forte que sobrevive, é o que se adapta, né, mais rapidamente, o que consegue aprender mais rapidamente e colocar isso em prática. Então, esse problema, né, da pandemia acabou que virou uma solução. Se é que a gente pode falar que a pandemia trouxe uma coisa positiva, que ninguém quer uma pandemia, mas a mim ela me provocou ao mesmo tempo essa necessidade de conhecer coisas novas, ela me trouxe essa necessidade de também de colocar em prática. Então eu falei comigo mesmo, falei assim, eu preciso aprender fazendo, eu tenho que estudar e aplicar. E aí essa necessidade de aprender, né, aplicando, me fez ter essa sensação de que eu precisava executar de alguma forma. E aí foi quando eu me deparei que para eu executar, para eu colocar em ação, eu ia precisar de um método. Eu precisaria sistematizar tudo isso. Eu precisava criar um processo. Eu precisava desenvolver um passo a passo e colocar realmente, efetivamente isso em prática. Porque se eu não tivesse um processo, se eu não tivesse um método, eu ia ficar perdida nesses meus estudos, como eu fiquei alguns dias aí, numa coisa meio de doida mesmo, sabe? De ficar só estudando. E eu precisava criar esse processo. E foi a partir daí, desse processo, dessa necessidade, desse entendimento que até para aprender, a gente precisa aprender, né? A gente realmente precisa aprender a aprender, que eu resolvi fazer essa live aqui, falando quais são os meus 5 hacks de aprendizagem.
Aliás, eu tô usando até já um termo aprendido aí, né? Já que a gente tá falando de aprender do marketing digital, do online, que se usa muito esse termo hack, que significa aí uma mudança inteligente, melhorar o desempenho, mas vamos falar no linguajar comum aí, dicas, né? Dicas. Apesar de eu nunca, eu sempre defender o fundamento, não as dicas rápidas, eu creio que tem 5 orientações que eu gostaria de passar aqui, de dicas que serviram para mim, que podem trazer sim esse método, esse processo para se aprender a aprender no mundo onde o excesso de informação pode nos sufocar, pode nos causar essa overdose. Se a gente não tiver esse processo, esse excesso nos consome de um modo em que a gente tem muita crise de ansiedade. O Felipe pode aqui me ajudar a falar sobre esse tema, né, Felipe? Porque essa ansiedade não pode nos provocar uma paralisia. Bem, eu tenho que ressaltar, e eu quero ver se eu consigo compartilhar, e se essa live não vai cair na hora que eu compartilhar. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu quero compartilhar, ver se está funcionando, vocês me falam. Essa pirâmide de aprendizagem, porque eu quero dizer que o meu método do que eu desenvolvi para mim, ele é muito baseado nessa pirâmide de William Glasser, que é um psiquiatra que estudou muito sobre essa questão da educação. Ele fala, vocês estão conseguindo ver? Me fala só aí. Ele explicou, né? E eu acho que assim, ele prova aí que esse método de ensino, onde fica lá o professor falando, o cara fica lá falando e o aluno só escutando, isso não funciona. Esse processo de aprendizagem que a gente, pelo menos eu aprendi assim, né? O aluno lá sentado, a gente escutando, não dá certo, não funciona. Não é o método, vou até parar de compartilhar para eu ver se eu consigo falar, não é o método mais adequado, que o ideal é você aprender praticando, aprender ensinando, é a forma que você de uma facilidade, né? Praticar ensinando. Então, o meu primeiro hack que eu queria deixar aqui é justamente que nós precisamos ser cada vez mais ativos no nosso aprendizado. Ou seja, a gente precisa entender como a gente vai ser o agente, né? A gente não ser passivo ao aprendizado. Nós precisamos ser responsáveis. Nós somos os responsáveis pelo nosso aprendizagem. Eu entendi o meu primeiro hack de aprendizagem aqui. Eu sou a responsável por fazer valer o meu aprendizado. Ou seja, se eu quero, eu não posso ficar esperando aprender. Se alguém vai me falar alguma coisa, eu corro atrás desse aprendizado. Eu sou a responsável por isso. E a partir disso, eu vou pro meu segundo hack, né? Para minha segunda dica, que para você correr atrás do seu aprendizado, eu entendi que eu precisava ter muita, mas muita clareza do meu propósito, dos meus objetivos. E aqui eu falo dos meus objetivos tanto pessoais quanto os profissionais da Escola Pequenas Empresas. Eu tinha que ter uma clareza, eu preciso ter essa clareza. O que eu quero para mim? O que eu desejo da minha vida? Qual é a minha vida ideal? Quais são os meus objetivos? O que eu sinto que é valor para mim? O que realmente faz diferença na minha vida? O que eu quero alcançar como pessoa, de uma forma espiritual, de uma forma mental, profissionalmente falando, financeiramente? Eu preciso ter essa clareza. E também ter a clareza dos objetivos para a minha empresa. Ou seja, eu preciso definir, né? Isso está muito claro na minha cabeça, porque assim, agora eu estou tentando ir e voltar, parece que está funcionando esse compartilhar aqui, né? Vocês vão me falando aí. Porque se eu tiver essa clareza, fica mais fácil de eu aprender e de eu conseguir aplicar isso. Vocês concordam? E aí, quando a gente junta esse primeiro hack, então, eu sou a responsável pelo meu aprendizado. Segundo, eu preciso ter clareza do meu propósito, preciso ter clareza dos meus objetivos pessoais e profissionais.
Quando eu junto esses dois hacks de aprendizagem, eu chego nesse terceiro aqui. A partir daí, eu preciso selecionar quais serão as minhas fontes, quais serão os meus mentores, quais serão os canais e as pessoas que eu acredito que irão encurtar aí o meu caminho e que me colocarão mais próxima dos meus objetivos. Se eu não tiver clareza dos meus objetivos, como eu disse, pessoais e profissionais, eu não vou saber fazer essa seleção. E se você não souber fazer essa seleção, o que acontece é que você se vê diante a uma overdose de informação. Porque você vai querer consumir tudo. Você vai começar a querer, nossa, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo. Mas a pergunta que a gente precisa se fazer é: isso daqui é relevante para mim neste momento para me deixar mais próxima dos meus objetivos pessoais e profissionais? Porque se não for, você descarta. Você não precisa se consumir e querer aprender isso, porque a gente não dá conta de aprender tudo. A nossa mente aqui, ela não cabe esses pedacinhos. Você precisa definir, né? Tem clareza? Então eu consigo selecionar quem são as pessoas que eu posso escolher como os meus mentores, quais os canais, e aqui eu falo de um modo geral, né? Eu falo de notícias que você vai consumir, eu falo de pessoas que você vai seguir nas redes sociais. Então, quem são as pessoas, quais são os canais que podem sim te deixar mais próximo dos seus objetivos? E lembra, você é o responsável, nós somos os responsáveis pelo nosso aprendizado, então nós vamos correr atrás disso. E aí, eu acredito que foi dessa forma, eu estou falando o passo a passo que eu fiz, né? Foi dessa forma que eu consegui ser ainda mais produtiva e mais executora, ou seja, eu consegui, né, selecionar, eliminar mesmo praticamente todo o excesso para focar naquilo que eu queria atingir com os meus objetivos, aquilo que me deixaria, como eu disse, mais próxima de tudo que eu quero conquistar. E aí eu entro no quarto hack, então vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. E eu acho que eu tô até correndo um pouco para falar, porque eu fico com medo dessa live cair de novo. Mas se qualquer coisa vocês me falam, tá? O quarto hack, né, é que eu entendi que todos os momentos são oportunidades de aprender. O que eu tô querendo dizer isso? Todos os momentos são oportunidades de aprender. Sim, todos. Eu tenho que ter esse olhar, né, de aprendizado para tudo. E como eu disse até, acho que no início aqui, eu estava falando, eu preciso ter essa humildade para entender que eu preciso aprender continuamente. Nesse mundo eu preciso aprender. E aí eu comecei a olhar para tudo como fonte de local, como uma oportunidade para aprender. Como rotina matinal minha, eu vou, além do que eu já faço, né, da minha rotina lá de oração, gratidão, tudo, eu vou colocar além do livro. E eu porque eu sempre durmo em cima do livro. Se eu de noite eu vou dormir, eu tenho que eu já sigo ler. Então, eu defini que dentro da minha rotina matinal eu vou ler 15 páginas de um livro. E aí eu hacks para isso também, para leitura, né? O que acontece? Eu sempre gosto de ler no papel. Ou seja, eu não gosto de ler no Kindle, eu não gosto de ler no PDF, nada. Eu gosto de ler o livro físico, papel. Por quê? Porque eu sublinho tudo. Tudo não, as partes que eu acho que são relevantes e que estão próximas do meu objetivo lá, lembra? Eu vou ler livros que tenham a ver com o meu objetivo profissional, vou ler livros que tenham a ver com o meu objetivo profissional, né? E então, por exemplo, eu quero muito me desenvolver como pessoa, eu leio muito livro de desenvolvimento pessoal. Então, eu vou sublinhando as partes que eu acho mais relevantes. Deixo tudo. Quando tem uma página que eu acho assim, extremamente relevante, eu ainda dobro a pontinha, sabe? Você dá aquela dobradinha lá. E eu tô com o meu celular do meu lado. Por quê? Porque eu anoto as citações. Não sei se quem me acompanha aqui já viu que eu tenho várias citações que eu coloco todo de manhã nos meus stories da EPE. Essas citações vieram de livros que eu estava lendo. E que eu fui anotando no bloco de texto do meu celular.
Então, várias citações. Então, tem a citação lá e tem o autor, né? Então, eu vou falar que eu criei aí uma bagagem de citações que estão todas salvas num bloco de texto aí do meu celular. E aí, além disso, o que eu como eu disse, né? Baseada lá na pirâmide do Glasser, eu preciso, a forma melhor de eu aprender é praticando e ensinando. Então, o que eu comecei a fazer? Ótimo, Felipe, obrigada. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer posts também com indicações desses livros. Aí eu peguei, faço posts, faço vídeos no YouTube também. Eu coloquei no YouTube já vários vídeos, não sei se você já acompanhou lá, de livros que eu já li e que eu vou fazendo resumos, né? Eu vou resumindo mesmo lá, está lá, tá tudo no YouTube. Foi uma forma de eu realmente aprender mais com aquela leitura, porque não adianta a gente ler livro e pronto, ler. A gente tem que ler e tentar tirar alguma informação daquele livro para colocar em prática nas nossas empresas. Então, o que eu resolvi fazer foram criar os posts com as indicações, resumindo, e criar os vídeos no YouTube. Além disso, como eu disse, todo momento é uma oportunidade de aprender. O que eu faço? Como eu caminho todo dia de manhã 1 hora, é uma forma de eu me exercitar e uma forma de eu também aprender. E aí eu escuto os meus podcasts nessa minha caminhada. Então eu vou escutando os meus podcasts dentro das fontes que eu falei que eu selecionei, que vão me deixar mais próximo dos meus objetivos, né, profissionais e pessoais. Eu vou escutando esses podcasts. E aí, o meu celular do meu lado, se tem alguma coisa interessante que eles falam no momento nesse podcast, eu anoto, porque não dá pra gente gravar na memória, a gente não grava. Então, eu anoto também no bloco de texto que tem, né, no celular, e eu vou anotando essas partes que eu achei que foram relevantes pra mim. E aí, uma outra coisa que eu faço sempre também, eu criei um grupo comigo, né, mesma no Telegram e no WhatsApp. Então, por exemplo, eu recebi, vira e mexe a gente recebe, então eu tenho que tirar algum proveito dessas mensagens que a gente fica recebendo sem parar aí no WhatsApp. Então, o que eu faço? Eu mando o que eu achar que é relevante, eu mando para esse meu grupo que eu tô lá sozinha. Então, eu tenho no WhatsApp um grupo comigo com vários insights, vários links de coisas que eu recebi, que eu achei interessantes e que podem servir aí para o meu negócio, que podem ter alguma diferença aqui, né, na Escola Pequenas Empresas. E no Telegram também eu faço isso. E uma outra coisa que eu percebi, se todos os momentos são momentos da gente aprender, né, são oportunidades de aprender, quando eu estou conversando com os meus amigos, né, nesse encontro com eles, é uma oportunidade de aprender, com os meus vizinhos é uma oportunidade de aprender, eu também estou aprendendo, assistindo um filme é uma oportunidade de aprender, indo no supermercado, quanta coisa que a gente não aprende no supermercado, principalmente de marketing, né, de exposição de marca, de branding, tudo. Então, ela é também uma oportunidade de aprender. Então, eu comecei a olhar para tudo como local de aprendizado, né, como uma forma de eu aprender. Além disso, eu acho extremamente importante a gente estar acompanhando o dia a dia das notícias. Mas a gente não pode, como eu disse lá no primeiro hack, nós somos os responsáveis pelo nosso aprendizado. Então, nós temos que selecionar, no segundo hack, no terceiro hack, né, as nossas fontes. Então, e a gente precisa ser mais ativo do que passivo. Eu não vou sentar na frente da televisão e ficar esperando o Jornal Nacional começar para ele me mandar a notícia que eu quero escutar. Não faço isso. Primeiro, que eu cancelei a televisão aqui em casa, não tem mais. Não tem mais televisão, principalmente nessa questão no início da pandemia que veio só falando dessa coisa de coronavírus, de tudo aquilo ali me incomodou profundamente, eu cancelei, foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje é só Netflix e YouTube que tem na televisão e eu seleciono as minhas fontes. Então, diariamente, como eu selecionei as fontes, como eu disse, que estão mais próximos dos meus objetivos profissionais e pessoais, eu vou atrás dessa informação. Então, eu leio notícias diariamente dos veículos de comunicação que eu selecionei. E aí, para eu não deixar de ler essas notícias, para eu ler, né, constantemente, porque elas são importantes para eu entender o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, de um modo geral, o que eu faço?
eu criei um comprometimento que é todos os dias também aqui nos stories da EPE eu faço um compilado de notícias com as manchetes daquelas que eu acredito que tem mais relevância e tem a ver também com as pequenas empresas. Isso foi um compromisso que eu assumi com a minha audiência, mas entenda, acima de tudo, isso é um compromisso que eu fiz comigo mesma, porque eu não abro mão de fazer isso. Uma vez que eu me comprometi a fazer isso com vocês, eu não vou deixar de fazer. Então eu leio sim notícias todos os dias, meia hora por dia, e eu criei essa rotina e esse hábito. Como eu disse, eu vou atrás, eu não fico esperando notícia para escutar só o que esse povo quer, o que os veículos de comunicação de um modo geral querem te impor, né? Eu sou aí a responsável pelo meu aprendizado, eu faço isso de uma forma mais ativa. E como eu falei, eu gosto sim de estudar, eu gosto de estar o tempo inteiro aí constantemente aprendendo. Então uma coisa que eu fiz foi também instituir aí 1 hora do meu dia para os estudos. E aí nessa 1 hora de estudo eu vejo sempre alguma coisa que tem relação com o que eu quero aplicar naquele dia. Então, por exemplo, eu vou fazer anúncios patrocinados, então eu vou estudar sobre Facebook Ads, vou estudar sobre Google Ads, né? Eu quero melhorar o meu site, vou estudar sobre SEO. Eu quero fazer promoção de vendas, vou estudar sobre promoção de vendas. Então eu estudo naquela 1 hora por dia o que eu vou aplicar no meu negócio. Entendeu? Porque assim como eu disse, eu consigo juntar prática com a teoria. É a forma que eu consigo aprender e já aplicar. E testar e errar, porque nós vamos errar bastante, né? Então, isso tudo aí... por exemplo, eu dei um treinamento, dei uma consultoria sobre produtividade. Então, eu vou estudar naquela 1 hora sobre produtividade. Então, esses foram, como eu disse, os meus hacks, né? As formas que eu fui encontrando aí para estar o tempo inteiro aprendendo, tomando essa consciência de que eu preciso aprender constantemente. E foi até por isso que eu criei depois o curso do Papel Excelência, que é uma forma, né? Eu ensinando, é uma forma de eu estar aprendendo continuamente. E eu quero passar agora, vamos ver se vai dar para eu compartilhar aqui, o 5º hack, que é esse também, a gente precisa entender, porque às vezes você me viu aí falando tanto de coisa, nossa, Érica, mas você tá o tempo inteiro, meia hora vendo notícias, 1 hora estudando por dia, escutando podcast, caminhando você faz isso, arrumando casa você tá escutando podcast, o que é isso? É o tempo inteiro que você fica estudando? E eu vou te falar, não, a gente precisa sim de momentos de ócio, momentos sem fazer nada, momentos de silêncio total, momentos sem ter essa questão, nossa, eu preciso aprender alguma coisa. Por quê? Porque se a gente ficar paranoico, a gente pira sim, a gente estressa, tem essa overdose que eu estava falando, né? Então sim, eu preciso sim de momentos de silêncio total, momentos de ócio. E aí o que eu faço? Por exemplo, nessa minha caminhada, eu não fico a caminhada inteira 1 hora escutando podcast. Eu gosto muito de estar em contato com a natureza, então eu já me instituí. Eu dou a primeira, a segunda e a terceira volta, assim, mais ou menos eu vou em contato com a natureza. Eu vou vendo, apreciando, né? Vendo a natureza, os passarinhos, eu faço isso. E aí eu também tenho momentos que eu assisto séries que não tem nada a ver com o que eu quero aprender, e eu olho com um olhar limpo, sabe? Sem querer aprender, simplesmente só sentar ali e assistir aquela série. Eu também, por exemplo, faço a minha meditação, porque eu acho que é um momento que eu tenho aí de um silêncio total, onde eu consigo esvaziar a minha mente e não pensar em nada, né? Literalmente não pensar em nada. Então sim, o momento de ócio, ele é importante, esse momento de descanso, ele é importante, até porque é aí que eu te falo, que são os momentos que mais criatividade eu tenho. Pulam ideias, mas com a meditação eu aprendi, né, como você faz para tentar silenciar a sua mente. Mas meditar não é fácil não, tá? Demorei 1 ano e meio para conseguir fazer alguma coisa na meditação, mas eu percebi que esses momentos aí são extremamente necessários pra gente. Então, recapitulando os meus 5 hacks de aprendizagem. Eu sou a responsável
pelo meu aprendizado. Então eu preciso entender isso e trabalhar isso de uma forma mais ativa e menos passiva. Segundo, eu preciso ter clareza sobre o meu propósito, sobre os meus objetivos, porque isso me leva ao terceiro hack, que é aí eu vou selecionar as minhas fontes, eu vou selecionar os canais, eu vou conseguir selecionar os meus mentores para silenciar o excesso e focar naquilo que me deixar mais próxima dos meus objetivos pessoais e profissionais, mas para isso eu preciso ter a clareza deles. A quarta, todos os momentos são momentos sim de aprendizado. A gente tem que olhar e ter essa humildade que a gente precisa aprender continuamente e aproveitar tudo que está ao nosso redor para tirar dali o aprendizado, mas sem esquecer que é o quinto hack, né? Que a gente precisa sim de momentos de descanso, momentos de silêncio total, porque também senão o nosso cérebro pifa e ele dá um tilt. Bem, esses são os meus 5 hacks de aprendizagem, são as formas que eu adotei para o meu dia a dia e que estão me ajudando muito aí a conseguir aliar teoria e prática, a aprender fazendo, seguindo muito o modelo que eu disse do William Glasser, né? E é isso que eu queria passar nessa live, que eu queria deixar aí, se de alguma forma contribuir aí para quem está aí nesse desafio de não sofrer com uma overdose de informações que esse mundo tão complexo, tão incerto, tão volátil tem nos passado. É isso, muito obrigada a todos que conseguiram assistir aqui ao vivo, mesmo sendo uma live sem eu ter agendado aqui, né? E eu vou deixar salva para todos que vão assistir aqui no IGTV posteriormente. Muito obrigada, pessoal. Até a nossa próxima live.